Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam diante delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Mas os dois homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as outras mulheres que estavam com elas. Contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor.
estás, ó morte? Quem és tu, ó morte? Qual é tua vitória? Ó morte, onde estais, ó morte? Quem és tu, ó morte? Qual é sua vitória? Ressuscitou, ressuscitou, toda a igreja ressuscitou, aleluia, aleluia, tira sua mão e diga aleluia, 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 ressuscitou, ressuscitou. Ó morte, onde estais, ó morte? Quem és tu, ó morte? Qual é sua vitória? Estende sua mão e diz: ressuscitou, 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 aleluia, aleluia, estende sua mão e diz: aleluia, aleluia, alegria, irmãos, irmãos, alegria. Nós hoje cantamos, o Senhor ressuscitou. Ele a mão e diz: ressuscitou, 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 aleluia, aleluia, estende sua mão e diz: aleluia, aleluia, Amados, que noite maravilhosa é essa na qual nós nos encontramos. A noite em que nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto esses dias eu me preparava para a meditação dessa noite, casualmente eu via o noticiário. E era algo que não é muito comum, um noticiário esportivo. E quando vi, estava falando de um jogador, o nome dele é Zico, jogador do Flamengo. E dizia que Zico era uma paixão nacional no Japão. E aí eu recordei quando eu era criança e meu pai era torcedor do Flamengo. E quando o Zico, camisa 10, entrava no campo, todos ficavam empolgados. Era uma espécie de ídolo. E eu lembro até que naquela época, 1986, na Copa do México, nós colecionávamos inclusive as fotografias dos jogadores. Tinha um chamado Sócrates,
por exemplo. A questão é que quando ele entrava no campo, as pessoas se levantavam da cadeira, e eu também, acompanhando meu pai, claro. E quando ele se aproximava da área, todos ficavam tensos. E quando ele fazia um gol, a gente saía pulando. Às vezes corríamos para a rua, cantando e pulando, saltando de alegria, porque gol. E claro, eu sou de família de comerciantes. Nesses dias eu aproveitava também, saía para a rua também para vender fogos de artifício. Aproveitava também para isso. Bom, eu vi que lá no Japão ele foi homenageado com uma estátua. Uma estátua na cidade de Kashima, se não me falha a memória. Amados, vocês podem estar se perguntando o que é que isso tem a ver com o mistério que nós estamos celebrando hoje. E eu fico pensando, por que as pessoas idolatram os jogadores? Por que se empolgam tanto com eles e ficam tão gratas com os jogadores? Sabe por quê? Porque eles vencem as partidas, conquistam títulos para os seus times, para as suas seleções. Eles são verdadeiros heróis para os torcedores de determinados clubes. Os adeptos de um determinado clube esportivo não estão no campo, preste bem atenção disso. Os torcedores dos clubes não estão nos campos, não estão jogando, não sabem driblar nem fazer gols. Mas quando os jogadores dos seus times fazem, eles sentem como se tivessem sido eles mesmos a fazerem aquele gol. Sabe por quê? Porque o sucesso do jogador é a alegria do torcedor. Seus títulos lhe dizem respeito e sua vitória lhes pertence. Amados, o que nós estamos celebrando hoje é muito mais grandioso. Se é verdade que um jogador não faz gols para si, mas para seu clube, para os seus torcedores, mas verdadeiro ainda é que hoje Jesus não vence a morte para si, mas para nós. Amados, é verdadeira a luta que o Senhor travou, mas prestem bem atenção, a vitória é nossa. Prestem bem atenção, foi Ele que desceu à sepultura, mas fomos nós que por meio dele fomos libertados das cadeias da morte. Repito, eu quero dizer para vocês com muita simplicidade, hoje eu não torço por nenhum time, não acompanho nenhuma partida de futebol, não vibro com derrotas nem vitórias do time A, B, C ou D. Sabe por quê? Porque meus olhos estão fitos em outro campeonato, em outro campeão, em uma outra partida, em uma outra disputa. Meus olhos estão fitos na luta da cruz. Sabe por quê, amados? Preste bem atenção. Eu não estava no Calvário, não foram meus ombros que carregaram o patíbulo, não foram os meus pulsos que foram cravados à cruz, não fui eu que desci ao Calvário, ao sepulcro, é verdade. No entanto, se um torcedor se alegrando com os seus jogadores tem razão de vibrar,
por seus gols, muito mais temos nós cristãos de celebrar a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, amados? Eu hoje de manhã, quando rezava as laudes, li e me deparei com a frase de Isaías 38:17, que dizia assim: pois livrastes minha alma do sepulcro e lançastes para trás os meus pecados. Amados irmãos, o Filho de Deus não conquistou um título em um campeonato. Jesus Cristo hoje não conquistou nenhum troféu de ouro, prata ou bronze. Prestem atenção. Mas o Filho de Deus conquistou para nós a vitória sobre a morte, a vida eterna, um lugar no paraíso, uma morada no céu. Eis a verdade tão cara à igreja. A morte de Cristo foi vicária, sua ressurreição é nossa herança. Jesus é para nós o campeão da morte. Amados, foi por mim e foi por ti que Ele fez o que fez. Por isso nessa noite, vibra-se, exulta-se nessa noite, pois a vitória de Cristo sobre a morte é a nossa vitória. Amados, eu queria dizer para vocês, encerrar essa pequena meditação dessa noite, acrescentando só uma pequena explicação. Quando pensamos na vitória da cruz, quando pensamos na vitória sobre a morte, nós pensamos apenas na morte, na vitória sobre a morte biológica. Prestem bem atenção numa coisa. Vejam só, o que é a morte? Eu já tenho dito aqui outras vezes, toda morte é uma separação. Na morte biológica, o corpo se separa da alma. Mas as Escrituras, no livro do Apocalipse 20:14, nos fala da segunda morte. E em que consiste a segunda morte? Se a primeira morte, a morte biológica, é o corpo que se separa da alma, a segunda morte é a alma que se separa de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, prestem bem atenção. Nós podemos dizer e pensar que o resultado da ressurreição de Jesus, o troféu da ressurreição de Jesus, nós só iremos receber nos fins dos tempos. Mas eu quero dizer que se nós tivermos fé, haverá ressurreição nesta noite, nessa igreja. Sabe por quê? Eu li o Salmo de Isaías, ou melhor, o cântico de Isaías 28:17, e o mesmo Isaías que disse: livraste nossa vida do sepulcro, também nos diz: só os vivos é quem pode vos louvar. Deixa eu dizer para vocês, vocês sabem por que é que muita gente vem à igreja e numa solenidade como essa não consegue nem abrir a boca? Vocês sabem por que é que numa solenidade como essa alguém vem à igreja e não consegue cantar, nem bater palmas, nem louvar?